tarde a todos. Já foi apresentado, né? A maioria de vocês eu conheço. Espero que a gente chegue a bom tempo. Eu vou falar sobre aspectos técnicos de contratação de projetos. Vou falar no nome da minha empresa, em meu particular, e da empresa que eu normalmente a nossa contratante, que é a Sanepar. Não represento aqui outras empresas, até posso representar o que eles pensam. Seria delicado da minha parte avançar nesse tema. Por outro lado, outros contratantes eu não tenho experiência, ou pelo menos a experiência que eu gostaria de expor aqui. E também essa argumentação sucinta é uma argumentação no sentido de abrir a primeira fresta, abrir a primeira janela, que é o começo do processo que se espera de fluxo. Objetivos comuns entre contratante e contratado. Qualquer contratante e contratada é um objetivo comum fazer, no caso de projetos, fazer um bom projeto. Esse projeto tem que ser bem concebido, ele tem que ser eficiente, sustentável ambientalmente. E um projeto bem detalhado, que seja execuível, operável e seguro. O objetivo do painel é como nós podemos, enfim, discutir os dispositivos técnicos relacionados ao contrato entre ambos, de modo que se alcance aquele objetivo comum. Qual é o caminho que nós temos que traçar para que ambos cheguemos nesse tema. Da minha parte, talvez até da Câmara Técnica de Saneamento, conhecido, mas as motivações desse evento, que me motivou a participar, se referem a vários aspectos. Um deles é o longo período sem contratações após anos seguintes de tomada contínua do serviço. Quer dizer, os projetistas estão vivendo um momento de alguma dificuldade, por várias razões que a própria contratante não está, enfim, contratando. E isso, de alguma forma, não só alavanca as empresas. E também é uma coisa que não vinha acontecendo. Você vai estar contratando com alguma frequência. E essa frequência, normalmente, para a empresa de projeto, é quase que sinônimo de sobrevivência. Assim. Houve também, nesse período, alteração na relação entre quem projeta e quem analisa o projeto por conta do contratante, quanto aos controles para o cumprimento de contratos, resultando em um aumento da burocracia e custos desnecessários. O que eu quero dizer com isso? Também, coincidente com esse momento, houve, por razões que depois talvez a gente possa avaliar melhor, mas um certo rigor, um certo controle, por conta de, talvez até de uma situação nacional, situação de procurar, não digo moralizar, mas enfim, a situação do Brasil está numa situação tal que suscitou que todos os trabalhos de engenharia, sejam eles obra, projetos, tenham um certo controle, e que não haja enfim, um descontrole. Mas, de qualquer forma, isso, por mais que tenha, digamos, um lado positivo, não deixa de ter um aumento de burocracia e custos que, ao meu ver, às vezes são desnecessários. Também outra motivação é a responsabilização, mais ou menos unilateral, por conta dos projetistas. Eu coloquei entre parênteses a responsabilização junto ao órgão que é o CREA. Essa responsabilização mais da empresa, projetista pelos projetos, quando as soluções, especificações são compartilhadas e até exigidas pelo contratante. Quer dizer, de alguma forma tinha que ser uma responsabilização compartilhada, até porque o resultado final vai ser provavelmente mais próximo
Esse era um bom projeto, um bom trabalho. E também aconteceu nesse mesmo período, lá sem as contratações, essa alteração nos controles e essa responsabilização unilateral, a alteração do processo licitatório para a escolha da empresa projetista. Essa alteração, de alguma forma, modificou o critério para a escolha e que também é uma das motivações da nossa conversa aqui. Eu vou falar sobre dados da contratante e vou fazer indiretamente um elogio ao meu parceiro de conversa. A contratante é a melhor empresa de saneamento básico do país. Não sou eu que estou dizendo, é a AESB no ranking do Brasil Econômico. Das 20 melhores cidades em atendimento de água no país, 5 estão no Paraná. Estão listados aí abaixo. E também, não sou eu que estou dizendo. Em perdas d'água tratada, a Sanepar, como agente estadual, está no mesmo patamar que as maiores empresas do Brasil, embora Curitiba ainda está acima da média, mas há projetos específicos em andamento e também uma intenção firme para que isso se reduza. Das 10 melhores cidades em coleta e tratamento de esgoto, 4 estão no Paraná. Das capitais do país, Curitiba é a primeira em índices gerais totais. Não sou eu, de novo, que estou falando, e também não estou fazendo aqui propaganda. É o Instituto Trata Brasil, o Ministério das Cidades e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. E o Paraná é o estado do Brasil que mais trata esgotos no país. Também são dados do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Não há índice identificador da remoção total da carga orgânica gerada pelos esgotos. Não existe esse índice no país. Não existe esse índice no Ministério das Cidades. Não existe esse índice. Não é normalmente usado. Mas se houvesse esse indicador associado efetivamente aos impactos ambientais que causa, nós vimos ver que o Paraná se destacaria ainda mais do que tem se destacado. Claro que o mérito dessa qualificação é da Sanepar mesmo, obtido gradativamente ao longo dos seus 53 anos, mas os projetistas paranaenses, inclusive muitos estão aqui, cuja primeira empresa foi fundada em 72, tem muito a ver com essa condição. Eu vou citar 3 profissionais, que eu vou pedir a bênção, é o Mário Camogava, o Bogodar Spack e Fernando Gama, que são egressos dessa primeira empresa, alguns ainda estão na ativa. A grande maioria dos sistemas de água e de esgotos operados pela Sanepar, incluindo os de maior porte, daqueles que nós já falamos, foram projetados por empresas projetistas paranaenses. Os planos diretores de água e de esgotos da região metropolitana, bem como suas atualizações, foram elaborados por empresas projetistas paranaenses. Deu algum problema aí? Eu vou falar agora sobre a evolução dos projetos. Primeiro, lá na época, no início dos anos 70. Basicamente, os projetos eram sistemas de abastecimento de água. A projeção populacional, quem definia era a Secretaria de Estado de Planejamento, através do Banco de Desenvolvimento, então. Os parâmetros de projeto, a gente usava livros e bibliografia internacional, recomendações internacionais, porque não tínhamos dados nossos, do Brasil.
Unidades localizadas eram padronizadas pela própria Sanepar e estações de tratamento em particular a concessionária projetava internamente. Cidades menores, a gente usava o manancial subterrâneo para definir o local que se fazia o poço profundo. Era com base em fotografias aéreas, pares de fotografias aéreas, para você conseguir definir um local onde poderia ser mais viável de obter. A planaltimetria era definida por topografia de campo, e se pensava o seguinte: eu vou fazer o ponto de captação, vou escolher o ponto mais alto da cidade e vou fazer o meu reservatório naquele local. A pressão na rede era definida, então, pela capacidade de suporte do tubo e chegava até 100 metros de coluna d'água. E o tempo de elaboração do projeto naquela época era de 6 meses. Nesse período, a equipe técnica necessária para a elaboração desse projeto precisaria ser um engenheiro civil, de preferência ter optado pela linha de hidráulica e, basicamente, compreender o que era perda de carga. Era suficiente para você fazer um projeto, então. A equipe deveria contar com um projetista que compreendesse as dimensões dos equipamentos, tubos e conexões, tivesse noções de ergonometria para acesso e movimentação nas unidades projetadas. O projetista também coordenava desenhistas, chamados de copistas, que usavam pranchetes, papel vegetal, nanquim, para elaborar os desenhos em conjunto com o memorial de cálculo que compunha o projeto. Então, o projeto, aqueles anos, eram com aquele escopo que vocês viram no slide anterior, e era necessário uma equipe pequena, porque a demanda também não exigia. E os projetos atuais, então, não vou me deter na evolução, mas chegar na situação parecida com a atual, que é a seguinte. Hoje os projetos são de 2 sistemas, seja de água e de esgoto, pelo menos no saneamento básico que nós atuamos. Estudo demográfico hoje você faz pensando no seguinte, não só o estudo demográfico, mas estudo de consumo, que um sistema superdimensionado, você vai... subdimensionado, você vai ter um projeto de vida curta. Você vai fazer um investimento, ele vai funcionar há pouco tempo. Você faz um projeto superdimensionado, porque você superdimensionou a população ou o consumo, pelo contrário, você vai fazer um sistema ocioso. Então, o estudo de população, para ser população ou de consumo, passou a ser um veículo importante, uma situação importante. E não existe dados e bola de cristal para você ver qual a população que vai acontecer. Isso depende de vários fatores. Então, só que, por outro lado, a consequência de um erro grave é isso que eu falei. Eu tenho um sistema ocioso, eu tenho um sistema que tem vida curta. Também preciso de estudos hidrológicos que definem o porte dos sistemas em face às limitações dos usos dos recursos hídricos. Quer dizer, não se tinha dados também para fazer esses estudos hidrológicos, ainda não se tem, acho que depois o pessoal pode até confirmar, mas, de qualquer maneira, precisa se fazer estudos mais apurados, porque hoje a população urbana é imensa e os nossos recursos que são explorados para o saneamento são finitos e são os mesmos, né? E também se compreende que esses estudos, eles definem justamente o porte do sistema e não só isso, a qualidade do, por exemplo, tratamento que eu devo empregar para poder não comprometer aquele recurso hídrico. Enfim, vocês estão vendo aí várias relação das atividades que têm que ser desenvolvidas hoje num projeto de engenharia. Destaco aí eficientização energética, melhor uso dos recursos hídricos, processos mecânicos, processos bioquímicos, físico-químicos, redução de perdas. Quer dizer, o projeto é muito mais complexo do que já foi e continua sendo cada vez mais complexo porque não há dinheiro sobrando e também em vez de ser um passivo, de ser um ativo ambiental no sistema de saneamento, ele também é um passivo ambiental na medida em que ele pode poluir e na medida que ele pode ser um elemento impactante no meio ambiente. E também, diferentemente dos anos 70,
hoje há discussão compartilhada entre as duas partes. E não é só entre as duas partes, entre vários técnicos, entre várias áreas da própria contratante e de consultoria externa. Então, as decisões não eram unilaterais, e sim, como antigamente, mas compartilhadas. Eu coloquei uns pontinhos aí para dizer que poderia passar a tarde inteira falando sobre a evolução dos projetos e sobre o que nós estamos fazendo, mas não teria muito sentido. De qualquer forma, o tempo médio hoje para a elaboração de um projeto hidráulico seria de 12 meses. Não sei se é um tempo bom, ruim, muito ou pouco, mas é o que está sendo praticado. E com relação à equipe técnica dos projetos atuais, pelo que foi dito até agora, parece claro que as exigências técnicas envolvidas, para você cumprir essas exigências, você precisa de uma equipe multidisciplinar, quer dizer, e ainda destacando áreas mecânicas de processos, porque o tratamento, a parte de abastecimento de água, o custo disso e a evolução tecnológica disso é em cima de equipamentos. Quer dizer, uma área mecânica é fundamental para a gente fazer um bom projeto. E mesma coisa de processo, porque a parte mecânica pode ser uma unidade. Um processo são várias unidades que dão um resultado. As atribuições continuam sendo, as atribuições legais continuam sendo do engenheiro civil. Só que a grade curricular do engenheiro civil, talvez aqui a boa parte seja assim, não contempla, com certeza, todas aquelas especialidades. Então, eu queria chegar nesse ponto no terceiro item, que seria, nesse sentido, as empresas projetistas, com maior ou menor profundidade, desempenham o papel de formadoras profissionais, complementando o conhecimento e a habilidade que o saneamento demanda. Porque, justamente pela necessidade, é nas empresas que você vai ter que desenvolver para ter um bom projeto. Não significa que é só nas empresas de projeto. Evidentemente que na Sanepar e nas empresas, nas concessionárias, também há essa evolução. E esse entendimento multidisciplinar. Eu vou fazer uma pausa aqui, até escrevi pausa para eu ter saber, né? Para listar argumentos para a valorização profissional do engenheiro de saneamento. No Brasil, de mais de 7 mil comunidades urbanas, que abrigam 170 milhões de habitantes, há 650 mil engenheiros, 6 para cada 1.000 trabalhadores, 1 para cada 300 pessoas. Não há dado seguro quanto ao número de engenheiros sanitaristas, mas a quantidade de associados da ABS, por exemplo, não passa de 3 mil, que representa 0,4% dos profissionais de engenharia. Se fizermos o recorte para o profissional que atua na área de projetos de saneamento, entre os engenheiros sanitaristas, o número resulta em raridade. Conta-se nos dedos da mão, e isso vocês que trabalham com saneamento podem dizer se é certo ou não. Conta-se nos dedos da mão consultores nacionais na área de tratamento de esgotos e nos dedos de uma mão de tratamento de água. Então, isso talvez seja para mostrar que o engenheiro sanitarista, além de ele ser um self-made profissional, ele também são poucos. Então, continuando com o engenheiro sanitarista. A formação do profissional em saneamento se dá basicamente nas empresas concessionárias do serviço e nas empresas projetistas. É necessário um bom número de anos para o técnico absorver habilidades necessárias para atuar de forma segura no setor. E quando um profissional assim treinado deixa a área de saneamento, quem perde, além das empresas, é o Estado ou o país. Tenho a impressão que com o quadro anterior fica claro o que eu quis dizer. Os demais itens que eu vou ler agora são opinião pessoal, então, por favor, entenda dessa forma. É de interesse do Estado ter equipes preparadas e disponíveis quando precisar e dispor de memória técnica dos sistemas. É de interesse do setor contar com profissionais que possam transmitir conhecimento para os mais jovens, já que a escola, como foi dito, os dados ou as informações são insuficientes. A massa crítica em uma área de engenharia de um setor que ainda não dá respostas adequadas à sociedade deve ser preservada. E cabe ao Estado zelar pelos recursos humanos que tem, entre os quais estão esses profissionais. Eu vou falar agora sobre o método de seleção das empresas projetistas pela contratante.
Essa lista pequena, lista curta, era a forma que se contratava. Se qualificava a empresa, se fazia um conhecimento do problema do setor que você queria projetar, do sistema que você queria projetar ou ampliar. E a qualificação da equipe dependia do tempo de experiência, atestados e formação acadêmica. Como eu disse no início, houve uma alteração e foi abolido o item conhecimento do problema. Então, de novo, falando particularmente o que eu penso, o que lá na empresa nós pensamos, e falando sobre o conhecimento do problema, eu quero dizer o seguinte: o conhecimento do problema tem alguns órgãos que chamam de metodologia, embora não seja a mesma coisa, mas alguma coisa se sobrepõe e se confunde. É elemento usual e fundamental em concorrência que envolva trabalho intelectual de profissionais que analisam as reais necessidades, desenvolvem soluções de concepção e avaliam os controles operacionais. Os engenheiros sabem que um projeto admite várias soluções. A gente sabe que um projeto, uma concepção, você pode conceber de várias formas o mesmo projeto e todas elas serem adequadas. Então, soluções tecnicamente viáveis, mas a melhor solução seguramente virá de uma equipe experiente, expressa no conhecimento do problema. Serviços de consultoria e projetos de engenharia no país e fora dele são tomadas pela administração pública via licitação que contempla esse item com destaque, não só contempla o item, com destaque. Dá para citar como exemplo o modelo Bid. As empresas de consultorias mundiais, de consultoria mundial, ou aquelas empresas que queiram atuar no Brasil, também participam de uma lista curta, e essa lista curta envolve o conhecimento do problema ou a metodologia que essa empresa vai adotar para resolver aquele projeto. De outra forma, eliminando o conhecimento do problema, limitando a qualificação técnica a apenas acervos atestados, nivela-se trabalhos desiguais, por conta de que esses documentos registram apenas dimensões do projeto, mas não encerram a complexidade do que foi projetado. Isso também eu acho que é fácil de todo mundo entender. O que está escrito no atestado nem sempre representa a complexidade. Mesmo sendo de dimensões grandes, um projeto pode ter complexidade simples. Uma concorrência avaliada com ferramentas puramente objetivas, que lhe dê lisura legal, não pode ser avalista de um mau projeto. E a eventual penalização da empresa que o elaborou não resolve um sistema ineficiente. Por mais que a empresa tenha feito um mau projeto e que tenha merecido a penalização, isso não vai ajudar o projeto, não vai redimir um projeto. A subjetividade se torna menor, a subjetividade de uso do conhecimento do problema, a subjetividade se torna menor na medida que os profissionais que julgam o conhecimento do problema de uma proposta sejam em maior número e de preferência de áreas de projeto, operacional e de execução de obras. Estou, em outras palavras, dizendo para manter o conhecimento do problema é que esse conhecimento do problema seja analisado por mais pessoas, que possa dar menos subjetividade à avaliação e dar mais de várias áreas para que todas as áreas envolvidas e pertinentes, evidentemente, possam opinar. Documentos de contrato. Contrato de direitos e deveres entre as partes, contrato normal, termo de referência técnico e proposta técnica. Eu vou falar sobre o termo de referência, porque o assunto aqui é aspectos técnicos e não sobre aspectos nem jurídicos, enfim, nem administrativos. Quais as dificuldades que nós encontramos no desenvolvimento dos trabalhos, esse que talvez seja a parte mais objetiva da nossa conversa, mas que não se limita a isso que está escrito e não necessariamente em todos os projetos acontece a mesma coisa. Há projetos que acontecem, há projetos que não acontecem. De qualquer forma, a proposição e a argumentação aqui é no sentido de colaborar, no sentido de achar um caminho comum. E não necessariamente seja o que está escrito aí, que representa a verdade. Quando se recebe um projeto,
vem uma base de dados junto e, às vezes, é incompleta essa base de dados. Então, acontece de a empresa ter que, digamos, refazer alguns serviços, às vezes não é previsto, e isso é uma das dificuldades que nós encontramos. Em previsões do escopo, também são unidades que, por exemplo, unidades que você prevê para fazer e que, se a unidade, por uma questão de conceito, se mostrou desnecessária. O modelo atual, por exemplo, desestimula esse tipo de procura, porque, às vezes, o analista da Sanepar tem uma ideia sobre o trabalho que vai ser desenvolvido, que ele pode não se configurar. E depois de um estudo, pode ser que elimine-se algumas unidades. Isso, de alguma forma, economiza para o projeto e tem que ser visto dessa forma. Também é o seguinte, achamos interessante que haja uma visita técnica, não necessariamente da equipe de projeto, mas da pessoas envolvidas com o projeto, anterior à montagem desse escopo, que justamente minimiza esse tipo de dificuldade que possa ocorrer. Dos elementos mais difíceis da gente fazer um projeto é a localização de estações de tratamento, sobretudo de esgoto. Porque ninguém quer, ao lado da sua casa, uma estação de tratamento de esgoto, muito menos um lixão, muito menos uma... Então, é evidente que é uma coisa difícil para os projetistas definirem o local. Depende muito da administração pública, depende muito da sociedade daquela cidade que vai ser... Era interessante haver uma maneira de conjunta dessa administração local que ajudasse, que de alguma forma a gente conseguisse facilitar isso, porque no fundo todo mundo vai ganhar com essa atitude. Sobre padrões de unidades, há às vezes conflito, tem versões que não são atualizadas, e também seria interessante que, antes de ser colocado isso no projeto, teria um consenso de uso, que todas as áreas estivessem de acordo que aquela unidade pode ser aproveitada ou não. Essa padronização também a gente vê em memoriais de desapropriação. Em determinados lugares, você faz um tipo de memorial com um tipo de texto que o cartório não aceita, o outro cartório não aceita. Talvez a Sanepar pudesse fazer um modelo próprio e, como esse modelo pode ser de norma, os cartórios teriam que aceitar. Fornecimento de informações disponíveis. Já aconteceu, a Sanepar dispõe de uma unidade importante que se chama unidade de, não sei se vou dizer certo, Serviço de Recursos Hídricos. E essa unidade, de alguma forma, tem uma ligação muito forte com o meio ambiente e de alguma forma, é definidora de algumas unidades de projeto. E são informações que a Sanepar detém e que pode, se já souber de antemão, que possa fornecer para o contratado, mesmo que, se for fornecer, não precisa pagar, evidentemente, mas que não haja sobreposição de serviço e que, de fato, seja de interesse da própria companhia, que não jogue contra a própria companhia. Retrabalho é uma queixa constante dos engenheiros que trabalham comigo, que muitas vezes a alteração nos trabalhos que foram feitos, analisa-se e depois volta-se atrás, ou então situações supervenientes. Você faz um projeto e quando você é contratado, começa o projeto, quando você está no meio do projeto, naquela área que você previu, foi contratado alguma coisa. E se observa que esse problema é fácil de resolver, porque é só envolver todas as áreas interessadas no assunto e chegar a um consenso. Prazo de análise extrapolado no cronograma. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Um cronograma de projeto, às vezes, no final do projeto, se há 12 meses, você tem que entregar o projeto em 12 meses, mas atividades intermediárias, às vezes, elas são mais custosas intelectualmente. E, às vezes, você não amadurece a solução no tempo que foi previsto. Então, precisa ter um pouco de compreensão
e achar uns mecanismos que a gente possa usá-los sem prejuízo e sem parecer uma afronta ao quem está analisando, quem está julgando, ou mesmo parecer desleixo da empresa. Isso acontece e muito. Também gostaríamos que a Sanepar usasse o indicadores de qualidade de serviço que ela até própria tem. A Sanepar dispõe de elementos para medir a qualidade do serviço que os projetistas fazem, porque isso de alguma forma é bom para os projetistas, para saberem mudar o rumo, alterar o rumo e basicamente compreender se a sua empresa está sendo adequada na qualidade de serviços ou não. Uma coisa importante também é a participação da equipe contratada no acervo técnico. Quando você faz um acervo técnico da empresa, normalmente a contratante, se não acompanhar para e passo o que está sendo feito, ela não sabe quais os profissionais que estão trabalhando. E normalmente numa empresa, no meu caso, não é uma empresa grande, é uma empresa pequena, todo mundo participa praticamente de todos os projetos. Eu sei que fica difícil quantificar o que é de cada um, mas teria que ter um pouco mais também de compreensão nessa parte de compartilhar o acervo, já que todo mundo, com maior ou menor grau, participa dessa situação. E também fica que a responsabilidade deve continuar a ser compartilhada, porque, havendo interesse mútuo que o empreendimento funcione, não sendo unilateral, né? Até porque tem novas tecnologias ou escolha de fornecedores que você não vai escolher sozinho, porque o resultado pode ser não adequado, e isso quem perde são todos. O que defendemos, na verdade, não é o que a empresa defende, mas sim o que o sindicato que representa as empresas defende. Tá bom. Okay. Contratação de serviços no caso aí de arquitetura e engenharia de consultoria. Contratar de forma justa traz benefícios para toda a sociedade que recebe obras de qualidade, construídas no prazo e no preço correto. Planejamento, dever do Estado. Continuo achando isso. O Brasil precisa voltar a empregar o planejamento como ferramenta essencial para conquistar uma gestão pública mais eficiente. E transparência e gestão de obras. O projeto completo, contratado de forma independente e previamente à construção, é uma verdadeira vacina contra a corrupção. Isso aqui que tem escreveu é o Sinaenco e nós concordamos. E a mensagem final fica que, havendo compreensão compartilhada entre o contratante e a contratada, que um bom projeto resultará de uma obra cuja execução seja a mais fácil e previsível possível, e que a posterior operação seja simples e dê resultados esperados, haverá também um entendimento comum sobre os meios para alcançar tal propósito. As sugestões e reivindicações para se obter um bom projeto, naturalmente, não se limitam às que aqui foram colocadas. Devemos encontrar um caminho que percorra desde a licitação até o término do contrato, que seja legal, justo e, sobretudo, mais eficaz, mesmo que não seja perfeito. É isso.